Olá, estamos aqui de volta para falar com você, empresário, de um dos principais desafios que nós temos para os próximos anos. Nós temos a reforma tributária. Você já deve ter ouvido falar nos noticiários, mídias e até mesmo pelas redes sociais. Você já ouviu muito falar sobre isso. Mas hoje a gente quer abordar uma introdução. O que você precisa de conhecer para começar neste assunto? Talvez as informações estejam muito esparramadas, sem detalhes, sem clareza, sem foco, para que você, empresário, possa tomar as decisões. E o principal objetivo nosso é que você possa ter o mínimo de informações para que você possa iniciar esta tratativa. Quando a reforma começa a valer, como ela impacta, quais são os desdobramentos para o meu negócio? E por que você tem que preocupar com isso, sendo que no dia a dia você está preocupado em vender, receber ou prestar o serviço e as questões fiscais importantes que estão trazendo a preocupação do dia a dia do empresário? Eu quero que você me acompanhe nessa jornada, mas eu não posso deixar de perguntar para você. Atualmente, você sabe quanto você paga de tributos? Essa pergunta pode parecer, de certa forma, simples, até banal, para alguns empresários mais preparados. Mas o que nós estamos percebendo é que a maioria dos empresários não sabe com clareza qual é o valor do tributo sobre o seu negócio. Isso é muito importante porque na hora de precificar, está sendo precificado o valor errado. E com o preço errado, vem as explicações por que é que você não prospera, por que o lucro ou a margem que você tem no seu negócio é tão pequena. Acompanhar quanto você paga diariamente de tributos, semanalmente, mensalmente e anualmente, é fundamental para que o seu negócio possa ter saúde. Se você ainda não tem essa informação, este é o primeiro passo para você da reforma. Saber exatamente qual é o valor de tributo que você paga em cada uma das operações. Eu sei a complexidade disso. Nós temos empresários que têm poucos serviços ou poucas mercadorias. E aí facilita essa conta. Mas quando nós partimos para empresários que têm 20 mil produtos, 50 mil produtos, é algo bastante desafiador para que ele possa calcular efetivamente substituição tributária, descontos, apropriação de créditos, cadeias, compra na origem, pagamento no destino ou na origem, partição desse tributo, pagamento de DIFAL, e nós estamos falando aí de tributos estaduais, federais, municipais e, além disso, contribuições previdenciárias. Eu sei, nós estamos falando de mais de 80 tributos que incidem sobre todas as operações. E isso não é tão simples. Mas é algo fundamental. Se você não entender a situação que você está hoje, qual é a sua realidade, dificilmente você vai ter ações práticas que vão resultar em lucro para você na reforma fiscal. Você precisa de entender qual é a sua situação. E aqui eu vou usar uma analogia. As pessoas às vezes querem perder peso. Se você não souber qual é a sua situação hoje, fica muito difícil de você traçar uma meta para onde você quer chegar. E além disso, como é que você vai medir aquele resultado do esforço que você está fazendo? Então eu peço que você me acompanhe nessa jornada, mas antes, esse dever de casa você vai ter que fazer. Você vai ter que ter uma boa assessoria contábil, uma boa assessoria jurídica e uma boa assessoria financeira para identificar onde você está. Partindo disso, aí sim você começa a se gabaritar, a enveredar pelo mundo da reforma fiscal. Combinado? Me acompanhe. A reforma tributária hoje que está ocorrendo, ela é basicamente uma reforma de consumo. E isso é importante para você entender. Nós estamos falando de uma reforma sobre os tributos do consumo. Então, quando você vende algo ou você presta serviço, a reforma está falando sobre essa tributação. Nós não estamos falando da reforma que está tratando sobre renda e sobre patrimônio.
E isso é importante porque ainda virão mais duas reformas. Se você está acompanhando, hoje nós estamos gravando esse vídeo em novembro de 2025, você já viu que já houve uma movimentação sobre a questão do imposto de renda. Você já viu que há movimentação sobre TCMD. Mas essas reformas ainda não são completas, como foi a reforma do consumo. E esse ponto aqui, para você entender a lógica dessa dinâmica e precificação, é muito importante. Porque ainda a precificação do seu produto vai ser feito com essa reforma, vigendo a partir de 26, 27 até 2032, com a plenitude dela em 2033, mas ainda há a questão envolvendo a reforma sobre a renda. Então, o preço do seu produto ou serviço ainda vai ser impactado também por essa reforma. Mas me acompanhe aqui na apresentação. A reforma tributária do consumo, que trata da emenda constitucional número 132, ela já foi aprovada em 2023. E quando você percebe, o objetivo da reforma é fazer a extinção destes tributos que nós estamos mostrando. O PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS. E qual seria o novo cenário? O novo cenário é trocar o PIS e a COFINS pela CBS, e é trocar o ICMS e o ISS pela IBS. E isso é o que nós chamamos de IVA dual, ou seja, nós temos aqui o imposto que vai incidir sobre este consumo, imposto de valor agregado, e ele tem essa subdivisão, CBS e IBS. E além disso, nós temos por fora aqui o imposto seletivo, que também será criado pela reforma, aliás, já foi criado, e ele também incidirá sobre algumas áreas que têm grande impacto para o meio ambiente, ou para a saúde, ou representa algum tipo de risco. Aqui nós estamos falando de produtos, por exemplo, como cigarros, bebidas, atividades altamente poluentes, então aqui vai ser tratado esse cenário dessa forma. Um outro ponto que nós precisamos de entender é que essa reforma ela vai mudar alguns conceitos. E você precisa de entender isso também para compreender toda a repercussão que vai acontecer. Volte comigo aqui na apresentação. Quais são as regras gerais do IBS e da CBS? Os fatos geradores de IBS e CBS também serão diferentes. Então aqui nós vamos ter tanto compra e venda de mercadoria, como também nós teremos serviços e até mesmo locação. Quando nós lembramos do modelo atual, nós percebemos que alguns fatos geradores estavam excluídos. E hoje, com a reforma, vários fatos geradores estão sendo incorporados na reforma. E qual é o objetivo? O objetivo do Estado é fazer arrecadação e incidência fiscal sobre a maioria ou praticamente todas as atividades existentes. Tudo aquilo que estava fora do braço de lei complementares de serviço puro ou de regulamento de ICMS agora passarão a compor o IBS ou a CBS. Um outro ponto importante é que nós vamos ter a unificação de alíquotas. Hoje o empresário que trabalha em várias partes do país sabe, por exemplo, que eu tenho alíquotas diferenciadas em vários estados, em vários municípios, e isso traz toda uma logística e um trabalho operacional contábil e de controladoria para eu fazer uma venda. Você vai comprar um simples computador. A primeira coisa que se faz a pergunta é onde você mora, porque isso impacta o tributo. A mesma coisa de serviços. É muito comum, por exemplo, operações financeiras ficarem concentradas em determinado município, justamente porque lá a alíquota sobre os serviços financeiros é muito baixa ou praticamente irrisória. Ora, a empresa identificando uma alíquota baixa, é óbvio que ela vai trabalhar naquele local, porque isso é um diferencial competitivo. Quem quer tributos menores gera um custo menor, logo um preço menor e, por consequência, ele vende mais. Vendendo mais, ele lucra mais. Essa é a realidade do sistema capitalista que nós vivemos. Então, o planejamento fiscal acaba sendo em decorrência do resultado que é buscado de eficiência plena. E isso é natural. Com a reforma, nós vamos ter alíquotas unificadas sobre esse assunto.
E também a base de cálculo, tá? Bases de cálculo também serão alteradas. Existem regimes específicos que vão ter a base de cálculo reduzida, mas você vai ter uma base de cálculo uniforme, que é aquilo que se incide toda a alíquota que vai ser prevista na reforma. Eu gostaria de chamar a atenção aqui do empresário que presta somente serviço. Por que eu estou colocando você em destaque? Porque essa reforma está trazendo algo que o empresário que mexe com compra e venda pura, ele já está acostumado, que é a não cumulatividade. Ou você que presta serviço em uma empresa que está no lucro real, também você está acostumado com alguma coisa de não cumulatividade PIS/COFINS. Mas agora, com a reforma, nós teremos o que chamamos de não cumulatividade ampla. Observe aqui na apresentação. O que isso significa? Em cada cadeia eu não pagarei novamente o tributo da cadeia anterior na parte de consumo. Esse tributo pago na cadeia anterior, ele será creditado para a cadeia posterior e assim sucessivamente, sendo que somente o consumidor, no final, o último da cadeia, que vai pagar o tributo por completo. Esse ponto da não cumulatividade é um ponto muito positivo da reforma. Ou seja, eu não vou ficar pagando o tributo em toda a cadeia daquilo que eu já paguei. E eu vou me creditar sobre este tributo pago. Para quem trabalha com ICMS, isso parece simples, porque já está se acostumado com um sistema de débito e crédito de ICMS. Mas quem trabalha com ISS, serviço puro, isso nunca ocorreu no ISS. E essa é uma mudança profunda que você vai ter que acostumar. Lembrando que crédito é dinheiro, e isso é algo que faz toda a diferença para você trabalhar. Agora eu quero entrar em outra fase com você sobre como que isso vai ser apurado, para que você entenda mais essa dinâmica da não cumulatividade, alíquotas, etc., como que isso vai funcionar. Então me acompanhe um pouco aqui na apresentação. Olha só, na apuração do novo regime, eu vou ter venda aqui da indústria e eu vou colocar um preço simbólico aqui por R$1.000. Nós vamos ter uma IBS e CBS em conjunta de 265. E aqui é um ponto importante. É uma alíquota estimada de 26,5. Essa alíquota pode chegar a 28,5. Essa alíquota ainda não foi definida. Esse é um ponto negativo da reforma. A alíquota não sendo definida, ela fica ao arbítrio de ser definida em qualquer momento depois. E a preocupação do empresário é clara. Qual é a previsibilidade disso? E se ao invés de eu ter uma alíquota de 26,5, eu tenho uma alíquota de 29? Isso muda completamente a precificação do meu serviço. E daí porque que todo o sistema de precificação precisa de ser dinâmico para que você possa acompanhar. Mas aqui eu estou fazendo a simulação, acompanhe na apresentação, com uma alíquota de 26,5. Quando você percebe isso na próxima cadeia, olha só, eu vou ter uma venda aqui, já na próxima cadeia, de R$ 1.300. Ora, a distribuição, ela já tem aqui um crédito de 265, que foi na cadeia anterior, se você observar. Então tem aqui um tributo a ser pago de R$ 344,50. Só que eu já paguei 265 na cadeia anterior. E logo, o tributo complementar que eu tenho que pagar é apenas R$ 79,50. Aqui, pessoal, fazendo uma venda aproximadamente de 1.300. Mas aí eu vou para a próxima cadeia, me acompanhe. Eu vou fazer uma venda de R$ 1.700. Ora, R$ 1.700, uma alíquota de 26,5, eu teria R$ 450,50. Mas eu já tenho um crédito na cadeia anterior, que eu já fiz o pagamento, de R$ 344,50. Logo, eu vou ter um tributo a ser pago de 106 de IBS e CBS. E aí, por fim, eu chego na cadeia final. Eu chego na cadeia final, que é o consumidor. Quem é esse consumidor? É quem vai pagar o tributo todo desta cadeia que nós estamos falando. O que eu quis mostrar aqui, para você que está acompanhando, é que durante toda esta demonstração, você não tem a cumulatividade do tributo. E esse ponto é que é importante. Ele vai apurando créditos e débitos no decorrer desta cadeia. Está acompanhando a gente? Está entendendo? Se você está com dúvida, pode deixar os comentários no vídeo, nós respondemos. Nos siga nas redes sociais, nós tiramos todas as dúvidas.
Se você tem dúvida em particular de alguma questão em relação ao seu segmento, também estamos à disposição. E nos siga nas redes sociais. Nós temos vídeos toda semana, nós publicamos conteúdo e material que você pode nos seguir. Combinado? Respirou, tomou uma água? Vamos avançar? Bom, como é que está a tramitação da reforma hoje? Nós temos aqui, como está aqui na apresentação para você acompanhar para facilitar, nós temos a emenda constitucional 132 que já foi sancionada. Então, reforma tributária, pessoal, é realidade. Não é uma promessa. Tá? Já tem uma emenda constitucional, ou seja, a lei maior nossa, que é a Constituição Federal, já está valendo com essa reforma. Ela já está em operação. O que está faltando agora? Leis específicas para regular essa reforma. Por outro lado, nós já temos o PLP 68, que estava tramitando, que vinha regular como é que ia fazer essa arrecadação do IBS e da CBS, mas ela também já foi sancionada. Essa lei já foi sancionada e é a Lei Complementar 214. Mas ainda está faltando o PLP 108, que vem falar de TCMD, IPVA, ITBI, e ainda nós estamos aguardando no Senado Federal essa tramitação. Pode ser que tenhamos surpresas no final de 2025, ou seja, ainda vamos ter aprovação desse PLP, afinal de contas o governo quer fazer essa arrecadação adicional, e nós podemos ter novidades aí já para 2026. Lembrando que para valer em 2026, esse PLP tem que ser aprovado nas duas casas e sancionado pelo presidente até o final do ano. E ainda tem um prazo em 2026 para que ele possa valer, que é o princípio da noventena, para cumprir todos os regramentos das limitações ao poder da tributação. Tá acompanhando? Vamos avançar mais um pouco. Esse momento aqui é o momento que você deve pegar a sua agenda e você deve tomar nota com clareza das mudanças e de quando elas acontecerão. Quando você for fazer um planejamento de negócio, que a gente fala, né, o BP, ou você for fazer qualquer tipo de planejamento estratégico, esse agendamento que eu vou mostrar aqui para você é fundamental. Ele tem que compor e estar previsto em cada uma das evoluções que você for tratar. Acompanhe comigo aqui na apresentação. Quando nós olhamos para 2023, já houve a tramitação da emenda constitucional 132. Aqui em 2024 e 2025 já foi editada a Lei Complementar 214, que fala da IBS e CBS. Ainda estamos aguardando apenas a parte da reforma sobre patrimônio, que é o ITCMD, IPVA e assim por diante. Mas, como eu disse, pode ser que saia ainda esse ano. Em 2026, nós já teremos o início da CBS. Ela vai ser cobrada num percentual baixinho ainda, para que possa ser implementado todo esse sistema. O que você precisa também de entender é que a partir de 2026 até 2032, nós vamos ter 2 sistemas em vigência. É isso mesmo, meu caro empresário. Se gerir uma empresa já é um malabarismo de vários pratos, mais um foi adicionado. Você terá que lidar com 2 sistemas tributários durante esse período. Tanto o sistema de hoje, como o sistema que irá viger. E à medida que esse sistema for sendo implementado gradualmente, o sistema antigo vai deixar de se operar. E eu estou aqui já te avisando. Está tomando nota? Está sentado na cadeira? Você vai ter que ter um sistema que trabalhe com os 2 sistemas de apuração. E eu estou falando de um sistema de informática parrudo. Eu também estou falando que a sua contabilidade vai ter que apurar 2 sistemas. E eu estou falando que a sua assessoria jurídica vai ter que passear entre os 2 sistemas para te dar a melhor eficiência fiscal que você tem. Tudo isso para que você tenha lucro. E eu vou te dizer, isso vai gerar uma necessidade de investimento. Então, aquele plano de negócio, aquele planejamento estratégico que você tinha feito até este ano, para os próximos anos você vai ter que preservar também uma reserva para você fazer um investimento. Lembrando, se você não criar o diferencial competitivo em tributo, você pode sofrer muito no preço e na competitividade. Se você não trabalhar isso, pode ser a decisão de você continuar no mercado ou não continuar no mercado. Você pode se tornar uma empresa insustentável. E tornando sua empresa insustentável, você vai ter que ser vendido ou você não vai continuar no mercado.
essa decisão de avançar na reforma já era uma decisão de existência da empresa. E você precisa de estar atento nisso. Volta aqui comigo na apresentação. Já em 2027, nós temos o início da CBS, do IBS, perdão, e do imposto seletivo. Também nós temos a extinção do PIS e da COFINS e a redução a zero da alíquota do IPI. Então, na prática, em 2026, a reforma ainda está engatinhando. Mas olha para você ver em 2027 o tanto de operações que você já vai ter que gerar. E aqui você fala, não, mas eu ainda tenho muito tempo. Eu acredito que não. Por quê? Porque todo mundo vai estar buscando a melhor eficiência. Então, a contabilidade, a empresa de sistema, as firmas de advocacia, todos estarão imbuídos nesse período para gerar o melhor resultado. E se você deixar isso para a última hora, pode ser que não tenha espaço para você. Então você precisa tomar essa decisão o quanto antes. E aí nós partimos aqui, me acompanha na apresentação, olha só, em 2029 a 2032 é que eu tenho a transição do ICMS e do ISS para o IBS, com um aumento gradual do IBS e redução do ICMS e do ISS. O que vai acontecer aqui na prática? Eu vou deixando de recolher o ICMS e ISS, e aí eu vou começando a contribuir com IBS e CBS. Então, de 80 para 20, depois 40, 60, e assim vai invertendo até que em 2032, no final, eu tenha a maioria de IBS e CBS, e já em 2033 já passa a viver, já passa a valer, perdão, na integralidade o sistema novo do IVA dual, IBS e CBS. Leonardo, mas você não está antecipando muito? Não é muito tempo? A lei já não previu uma transição, de certa forma, tranquila? Isso vai depender do seu negócio. Se você tem poucos produtos, se você atende um mercado basicamente local, talvez você tenha bastante tempo. A questão é que nós estamos falando também para realidades que estão em franca expansão. Qualquer empresa pequena hoje está trabalhando com e-commerce, está vendendo pela internet. Ora, você começa a vender para vários lugares. Quando você começa a concentrar a venda em determinado estado, você já quer abrir um centro de distribuição para facilitar, para otimizar a entrega, para que o seu consumidor receba no menor tempo possível. E aqui as complexidades começam a movimentar. Lembrando que o seu negócio não permanecerá o mesmo durante esse período da transição. Então, olha só, além de fazer um planejamento que você fará do seu negócio, o próprio negócio, durante o caminhar da reforma, exigirá novos ajustes nesse planejamento. Ou seja, o planejamento ele vai ser dinâmico para que você alcance essa mudança. Agora, se você já é um empresário, que já tem algumas filiais, já vende para vários lugares, já presta serviço em vários lugares, a sua realidade é diferente, porque você precisa se adaptar a toda essa dinâmica. E nós sabemos que implantar sistemas, modelos contábeis, precificações, treinamento, a questão toda do planejamento jurídico fiscal numa empresa, dependendo do porte dela, é um trabalho muito árduo e às vezes um ano não é suficiente. E é aqui que começa a ter o planejamento. Nós temos empresários que enxergaram a reforma de uma perspectiva tão complexa que isso passou a ser treinamento na área de pessoas. As pessoas estão recebendo treinamento sobre a reforma para entender que isso impacta a própria existência da empresa. Nós temos empresas que elas são basicamente empresas de otimização fiscal para vender algo. Então veja como que a percepção sobre a reforma muda todo o planejamento que você vai trabalhar. E é isso que a minha missão é despertar em você justamente esse planejamento e você entender o que você deve fazer a partir de agora. A reforma é algo sério, não é mais um modismo, não é algo que chegou e parece que vai passar. Ela é uma lei, está em vigor e ela vai começar a gerar os efeitos. Várias empresas vão perceber isso. Me acompanhe mais. Agora eu vou fazer uma simulação aqui na apresentação para você ver atividades que envolvem tecnologia da informação.
Quando a gente olha hoje a tecnologia da informação, nós temos um cenário de lucro presumido, uma presunção de 32%, e aí nós vamos ter como que ele funciona uma venda hoje, né? Nós fizemos aqui rapidamente, de uma forma mais simplificada, a incidência dos tributos, né? E principalmente aqui eu quero chamar a atenção ISS 2%. No final nós temos uma carga de aproximadamente 16,5%. Mas quando nós começamos a trabalhar o novo sistema, ainda não temos a reforma sobre a renda. Então eu gostaria que você observasse aqui, ó, que sobre a renda ainda nós não alteramos nada, tá? Não temos nenhuma informação ainda clara de como isso vai trabalhar. Mas quando nós trabalhamos para o novo sistema, a gente já começa a perceber aqui de forma muito clara um aumento fiscal significativo. Então eu tenho aqui um aumento fiscal que passa de 16,53 para 37,38. Aí você fala assim, o que é isso? Estou sendo surpreendido, meu tributo mais que dobrou. Sim, ele mais que dobrou. Né? Você pagava 16,5, agora está incidindo 37,38. Mas aqui a conta que você tem que fazer não é que é um tributo que incide sobre a nota pura. Ou seja, você tem aqui toda uma dedução fiscal de aproveitamento de créditos na cadeia anterior. E é aqui que é a eficiência fiscal. Este é o trabalho da parte contábil, financeira e jurídica, para encontrar quais são as deduções que você pode utilizar para que você efetivamente tenha o ganho fiscal. Este trabalho, nós estamos falando com um item. Você imagine fazer isso em vários serviços, em várias localidades, e vários destinos e vários tomadores do seu serviço. Esse impacto é bastante significativo e exige um planejamento prévio. Olha só, eu só quero chamar a atenção aqui que eu estou considerando a alíquota de 26,5, tá? Eu não estou avançando uma alíquota maior. Vamos agora aqui acompanhar um outro, serviços hospitalares, tá? E aqui eu estou falando de serviços hospitalares mesmo, não estou falando de serviço ambulatorial. Só para você poder entender. Me acompanhe aqui na apresentação. No cenário hoje de lucro presumido, nós temos uma presunção de 8%. Tá? Isso já decorre da lei hoje de imposto de renda. Então, como que é hoje o cenário? Eu tenho aqui uma carga fiscal de aproximadamente 8,73. Como é que isso vai funcionar no novo sistema? Lembrando que a parte de renda ainda não teve alteração. Mas olha só, quando eu venho com o novo sistema, eu já estou trazendo aqui aumentos significativos, principalmente, pessoal, aqui no ISS, tá? E aí eu tenho uma carga que era 8,73 e ela passa a ser 13,68. Então quer dizer que vai ter um aumento de cara? Eu entendo que sim. Onde estará a condição de você diminuir essa incidência? Nos créditos que você está trabalhando. Mas nós estimamos uma alíquota efetiva que você terá de 10,6. Então, de todo jeito, de 8,73, você vai ter uma alíquota pelo menos de mais 2%, dentro da eficiência que você pode alcançar. E locação de bens móveis é algo aqui também que a gente está chamando atenção. Me acompanhe aqui. Nós temos um cenário hoje presumido versus o novo regime. De novo, nós temos aqui uma movimentação que não altera a questão da renda. Mas quando nós começamos a trabalhar o novo sistema de IBS e CBS, antes, note aqui comigo, preste atenção, não tinha ISS sobre locação de bens móveis. Era até um precedente bastante interessante do Superior Tribunal de Justiça. Mas agora eu vou ter a incidência da IBS. Logo, eu teria uma tributação final de 37,38. E aí tem a questão também dos créditos. Mas nós estimamos uma alíquota real de 26,5, ou seja, você vai ter aí uma majoração estimada de pelo menos 12% deste tributo. O que vai diferenciar novamente é todo o sistema seu de apuração de débito e crédito. É a sua eficiência de gerar essa capacidade, tanto em apuração de créditos, a eficiência de onde você compra, como que funciona, como que você apura, como que você controla, para que você tenha um preço adequado. Está acompanhando até agora? Está um pouco perdido? Está em dúvida? Está angustiado? Então vamos lá.
vou passar algumas dicas para que você possa não estar tão perdido assim. Fique comigo mais um pouco, que essas dicas são preciosas. Vamos lá? Primeiro passo que você deve fazer, tá? É uma movimentação política. O que eu estou falando? Você agora vai ter que fazer um contato com entidades que estão trabalhando a reforma. Então, por exemplo, você na sua cidade faz parte da associação comercial? Não. Você faz parte do CDL? Você faz parte de alguma entidade que está trabalhando essa reforma, que está monitorando os passos? A sua associação, do seu segmento? É muito importante que você comece a trabalhar. Por quê? Estas entidades estão trabalhando junto a senadores e deputados para que cada setor possa ser ouvido na reforma e tenha um favorecimento específico para que aquela particularidade do setor seja atendido. Então nós já temos vários setores que estão sendo atendidos pela reforma. Se você não está acompanhando em nenhuma dessas entidades, você não está vendo o esforço que está sendo trabalhado. Além disso, é a hora de você contribuir. Afinal de contas, sozinho você não vai conseguir mudar um texto de lei. Mas várias entidades de classe, de categoria, de segmento, unidas com federações e assim por diante, isso já se torna possível. Então você está aglutinado, trabalhando, associado, envolvido com esse tipo de atividade é muito importante. É claro, se você tem um representante político acessível, você deve tratar com ele, justamente para que ele conheça aquela realidade do seu negócio, do seu segmento. Pessoal, pode parecer que não, mas a realidade é que as pessoas não sabem o dia a dia da operação, não sabem as aflições, as angústias, os desafios, tudo que se passa. E é importante você estar ali para que você possa passar essa realidade. Esse senso de realidade é que precisa de ser transmitido, tá bom? E isso você não pode deixar para outra pessoa. É mais algo que você, empresário, tem que trabalhar. Me acompanha ainda. Nós temos também que trabalhar aqui a revisão contratual. O que é a revisão contratual? Este tributo que vai passar a valer, ele é um tributo não cumulativo. Então, quando você gerar a sua nota, tanto de venda como de serviço, esse tributo agora vem destacado, justamente porque ele não é mais embutido no preço, ele é destacado no preço, ele é pago de uma forma separada para gerar justamente essa não cumulatividade. Agora, se você olhar os seus contratos de prestação de serviço, você vai perceber que neles tem uma cláusula dizendo que se houver alteração fiscal, você, prestador de serviço, vai embutir esse valor no preço. Ora, como é que você vai embutir no preço um aumento de carga fiscal desse porte? É impossível. Então você vai ter que fazer uma revisão fiscal de todos os seus contratos. E eu estou falando aqui também para os tomadores de serviço, porque o seu prestador de serviço não consegue fazer a prestação desse serviço sem repassar essa questão fiscal. Pô, mas como é que nós vamos resolver? Lembrando, não tem cumulatividade. Então, tanto quem presta como quem toma o serviço vai descontar esse tributo nas cadeias que for da sua operação. Então, não é um tributo absolutamente nominal, mas ele será aproveitado. Mas precisa de ser feita essa revisão contratual. Ou seja, a partir do momento que o tributo passar a valer, não tem como você manter essa taxa de conversão da mesma forma. Ok? E o último que eu estou colocando aqui para você, sistemas de apuração fiscal. Ora, eu terei 2 sistemas de apuração fiscal. E quanto antes você começar a trabalhar isso, você vai conseguir passar pela reforma. Você precisa de entender como que isso está trabalhando hoje na sua empresa e como que estará a partir de 2026, 2027 e assim por diante. Os sistemas vão mudar, a dinâmica vai mudar e é onde você precisa já de colocar isso em prática. Eu chamo a atenção para você que tem muito, trabalha hoje com lucro real, você tem muitos créditos, é a hora de você colocar isso na mesa. Por quê? Porque crédito é dinheiro e vai haver uma transição de regime e você não vai colocar os créditos que você tem neste regime no próximo.
Você vai ter que apurar, tem um sistema de transferência e transmissão próprio que existe na lei de transição que você precisa de saber. Quanto antes você resolver este assunto, menos risco você tem de perder os seus créditos. Eu quero agradecer você que me acompanhou até agora e nós vamos continuar à sua disposição. Dúvidas, perguntas, questionamentos, continuamos à disposição de você. Acompanhe mais desse material da reforma que nós vamos agora postar no nosso canal do YouTube e também nós faremos postagens no nosso Instagram para que você possa também acompanhar cada novidade e cada movimento sobre esse assunto. Fique conosco.